Oi, galerinha, professora Rita na área, tudo bem com vocês? Espero que na medida do possível todos estejam bem. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vim aqui trazer uma convidada do nosso canal para falar um pouco da história da mulher e da literatura. A professora Graziele já é conhecida do nosso canal, já aceitou nosso convite uma vez e está aqui hoje mais uma vez para falar com vocês. Espero que vocês gostem. A professora Graziele vai citar um livro, que é esse aqui, ó, O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Então hoje eu tô indicando essa leitura, super curtinho, rapidinho de ler, quem quiser, tudo bem? Fiquem com a professora Graziele, lembrando que todos os livros que ela vai indicar no vídeo dela, não vou dar spoiler, tem lá na nossa sala de leitura, e assim que possível vocês podem ter acesso. Beijo carinhoso. 8 de março, dia de luta, dia de reflexão, Dia Internacional da Mulher. Olá, meu nome é Graziele, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. Estou aqui hoje com vocês para falarmos um pouquinho sobre o Dia das Mulheres e o quão importante é essa data nos mais diferentes contextos, né? Pensando no seu processo histórico, ficou instaurado que dia 8 seria o Dia Internacional da Mulher, e aí duas vertentes históricas, né? Uma que vai um pouco para o lado de 1911, que acredita que essa data veio em função de uma grande greve que existiu e, consequentemente, um incêndio em uma fábrica em Nova York. E uma outra vertente que traz também a questão da participação das mulheres na Revolução Russa em 1917 com o movimento Pão e Paz, que também está, além de atrelado as melhores condições de trabalho e de vida para as mulheres, também a questão de paz e de movimentos em função da fome como reflexo da guerra. Né? Então há uma união aí de desejos, mas obviamente tendo como ponto principal as melhores condições de mulheres, para as mulheres, melhor dizendo, no seu universo de trabalho que era nitidamente desigual em relação aos homens. Na verdade, falar isso não é muito novidade, né? Primeiro, porque talvez muitos de vocês já conheçam essa história, e segundo, porque nós temos reflexos disso ainda nos dias de hoje. Né? Nós ainda presenciamos momentos de desigualdades entre homens e mulheres, seja no meio profissional, seja no meio domiciliar, divisões de tarefas. Então, nós verificamos que algumas coisas ainda se repetem nos dias de hoje. Outro fato importante é que, próximo à comemoração do Dia das Mulheres, nós tivemos a comemoração agora em fevereiro, no dia 24, do voto feminino no Brasil. Então, nós completamos 89 anos de voto feminino no Brasil. Então, há 89 anos, a mulher conquistou o seu direito ao voto. Então, são dois momentos importantes para pensar em que medida essas conquistas estão sendo usufruídas, em que medida as mulheres realmente conquistaram seu espaço e em que medida nós ainda precisamos lutar pelas novas conquistas que se fazem necessárias. E aí, nesse universo político, é interessante nós pensarmos que há 89 anos as mulheres votam, mas a representatividade feminina na política ainda é muito pequena. Né? Então, nós temos ainda um descompasso muito grande entre o exercer a cidadania e poder votar e ainda não estarmos representadas. Coincidentemente, eu assisti hoje com os meus alunos a um vídeo, uma palestra que foi proferida pela Chimamanda, que se chama O Perigo de uma História Única, em que ela fala sobre a condição dela de mulher negra que vivia na África ao redor de vários estereótipos, né, e rótulos que se tem, e como é difícil lidar com uma história única, porque muitas vezes nós vivemos diante de uma história única. O que se acredita ser a África, por exemplo? Várias pessoas têm uma ideia fechada sobre aquilo sem nem saber ao certo o que é. E eu estou trazendo isso por quê? Porque talvez nós ainda estejamos presas, como mulheres, em um discurso único, né? Nesse perigo dessa história única que há tantos anos vem sendo contada pelos homens. Né? Vem sendo contada pelo discurso, nós temos aí como um narrador que esteve em evidência por muitos anos, que é o narrador masculino.
então esse patriarcado e o quanto isso tem força, né? Isso, na verdade, é mais para a gente parar e pensar como nós estamos fazendo uso dessas conquistas e o que ainda precisamos fazer para termos ainda mais vez e voz. Tendo toda esse misto de informações, né, a respeito do Dia da Mulher, do voto, no contexto político, porque isso é muito importante, eu chamo vocês agora para a gente pensar um pouquinho sobre o contexto literário. Né? Como será que é a mulher na literatura? Quantas escritoras vocês conhecem? Quantos livros de mulheres ou sobre mulheres vocês já leram? E é curioso também nós pararmos para pensar, esse livro sobre mulheres foi escrito por outra mulher ou foi escrito por um homem? O que nós temos lido sobre isso, o que nós temos buscado sobre isso? E quando nós paramos para pensar nesse universo literário feminino, eu trago para vocês aqui uma indicação de leitura do livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa. Ela nasceu em 1882 e viveu até 1941 na Inglaterra. Então, é uma escritora da passagem do século XIX para o século XX, uma mulher à frente do seu tempo. E ela vivia no meio acadêmico, né, das universidades, e ela foi convidada por algumas universidades da Inglaterra para fazer um discurso sobre as mulheres na ficção, as mulheres que escrevem, as mulheres que produzem literatura. E aí ela desenvolveu esse livro. Na verdade, ela desenvolveu o discurso, e o discurso acabou virando um livro, para vocês verem que não é tarefa fácil falar sobre a mulher na literatura. E esse livro chama Um Teto Todo Seu, curiosamente, porque a Virginia Woolf acreditava que uma mulher, para ter condições de escrita, ela precisava ter dinheiro, um teto e tranquilidade para produzir. Porque a mulher, ela sempre foi muito atarefada. E quando ela fala de uma mulher, que ela faz o percurso da mulher desde o século XVI, ela fala de uma mulher que era extremamente dependente do marido e não tinha nenhuma relação com dinheiro. Para tudo ela dependia do marido. Então ela não tinha condições, nem tampouco tranquilidade, para sentar e escrever o que ela quisesse, poesia, ficção, mesmo porque se ela o fizesse, ela seria humilhada, rechaçada, diminuída, porque o discurso dela não teria valor. Então, quando ela traz neste livro esse percurso da mulher do século XVI até o tempo em que ela produziu essa obra, que foi em 1928, ela mostra justamente como essa mulher foi enfrentando a sociedade para conquistar o seu espaço dentro da literatura. E aí é muito curioso que ela usa um exemplo do Shakespeare. O Shakespeare é o famoso escritor, né, de Romeu e Julieta, e ele era realmente um gênio. E ela cria uma fanfic aqui dentro, ela cria uma história. E se Shakespeare tivesse uma irmã? E se Shakespeare tivesse uma irmã com a genialidade que Shakespeare tem? Ela poderia escrever? Ela poderia produzir? Ela poderia publicar? Como ela seria tratada? E aí ela vai abordando como essa mulher do século XVI, XVII, XVIII seria tratada dentro dessa literatura. Como ela seria tida muitas vezes como louca, se ela assim o fizesse, se ela produzisse. Então ela mostra nesse percurso desse livro o que as mulheres sofreram ao longo da história para produzir literatura. E além disso, tem um fato muito curioso, que é a necessidade que muitas mulheres, para conseguirem escrever nessa época, usaram de pseudônimos, usaram de nomes masculinos para poder publicar e para poder alcançar espaço. Historicamente falando, existiram muitas mulheres nos mais diferentes campos das artes, literatura, artes plásticas, que precisaram de um nome masculino ou que precisaram ter um homem à frente para que sua obra fosse reconhecida. Então, por mais que nós saibamos disso, ler essa história é muito difícil, porque é o que ela coloca aqui. A mulher sofreu muito para escrever porque ela não tinha uma herança de escrita
tal como o homem teve ao longo dos anos de história. A mulher demorou muito para conseguir ter a sua primeira raiz na escrita. E aí ela fala uma coisa muito bonita, ó. Porque nós mulheres, porque nós que somos mulheres, nos recordamos por meio de nossas mães. É inútil recorrer aos grandes escritores homens para nos ajudar. E por que ela diz isso? Porque a referência da escrita masculina é muito diferente da referência da escrita feminina. Então nós buscamos as nossas histórias onde? Nas nossas raízes, nas nossas mães, nas nossas avós, e o quanto isso reverbera na gente e também tem a sua beleza e riqueza, óbvio, né? É também de uma beleza incrível. E aí, para encerrar, eu trago para vocês um trecho em que a Virgínia fala sobre a questão da liberdade da mente, né? Porque por mais que as pessoas queiram cercear a nossa atitude, a nossa ação, na nossa cabeça, no nosso processo criativo, ninguém mexe, né? A literatura está aberta para todo mundo. Me recuso a permitir que você, embora seja o bedel, me enxote da grama. E aí ela está falando sobre o homem, né? Você que é o bedel, que quer mandar em mim, não vai mandar não. Tranque suas bibliotecas, se preferir. Mas não há nenhuma porta, nenhuma tranca, nenhum ferrolho que você pode colocar sobre a liberdade da minha mente. E isso é magnífico, né? Não há chaves, não há trancas. Podemos ser o que quisermos e quando quisermos. E aí eu indico alguns nomes da literatura feminina. Ana Paula Tavares, uma escritora africana. Chimamanda, escritora africana. Jane Austen, uma escritora inglesa também, tal como Virginia Woolf. Clarice Lispector, escritora brasileira. E há também outros nomes, como Cora Coralina, Cecília Meirelles, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e tantas outras que podem reverberar aí na cabeça de vocês. Espero que eu possa ter contribuído. Um beijo e até!